Certa vez eu sentei num jantar de negócios para conversar com um empresário muito grande aqui na cidade e no meio da conversa, no calor da conversa, esse empresário ele meio que desabafou, falando dos negócios que não estavam indo muito bem, né? Ele que é um cara fiel a Deus, ele que é um cara devoto, faz todas as suas obrigações, digamos assim, e percebendo a angústia dele, eu observei, né, o que ele estava colocando para fora e de alguma forma tentei buscar palavras para ajudar ele. Ele que é um cara que falava o tempo todo: poxa, Marlon, eu não entendo o que está acontecendo, eu dizimo, eu oro, eu sou um cara perfeito, assim, eu tento não desviar, eu sou amoroso com os meus funcionários, eu tento dar brinde, eu faço, resumindo, eu faço tudo de bom. E eu peço a Deus direção, eu peço a Deus sabedoria, eu estou sempre pedindo a Deus, né, orando, pedindo uma palavra, pedindo um caminho para que os negócios venham a dar certo, visto que, poxa, eu sou um cara que faço tudo certo, mas parece que as coisas dão errado o tempo todo para mim. E eu buscando ali, né, eu sou leigo em Bíblia, eu não sou tão religioso assim como muitas pessoas que vão à igreja. Eu tentei dar uma palavra de incentivo para ele, não sendo coach ou não sendo religioso, nada do tipo, mas eu tentei falar com ele: rapaz, eu acho que o problema está na sua oração. E ele meio que se surpreendeu, assim, falou: como assim, rapaz? Na minha oração eu sou um cara que, poxa, eu não desvio o caminho, eu oro bastante, eu peço bastante a Deus e tal. Eu falei: tá, e o problema? O problema é que muitas pessoas só pedem a Deus. Entenda que a palavra oração, ela é composta de dois verbos: orar e agir. E na minha concepção, orar é a direção, é o caminho, é Deus te mostrando para onde você tem que ir. Se por ali é o melhor caminho, se por aqui, o que você tem que fazer. Deus, ele te dá o caminho. Ele não anda por você. Ele não vai atrás do emprego por você. Ele não vai fazer com que a sua empresa prospere de um dia para a noite. Não vai fazer com que a pessoa amada bata na tua porta e fale: oi, cheguei. Isso não vai acontecer. Deus, ele te mostra as situações, ele te mostra o caminho, né? E eu falei com ele, eu sou leigo em Bíblia, eu não lembro em qual passagem está isso. Eu falei: cara, Deus odeia os acomodados, ele regozita os preguiçosos. Então, tá faltando da sua parte o agir. Mas como assim, rapaz? Ele falando, né? Mas como assim, rapaz? Eu ajo, eu dou brinde, eu dou presente, eu dou dízimo, eu oferto. Eu falei: não. O ofertar e o dar dízimo, por exemplo, né, pegando nesse exemplo, você tá pedindo ainda assim a Deus, você continua pedindo, é como se fosse uma moeda de troca. Deus, eu dizimo, eu oferto, em troca você me dá a bênção que eu quero que minha empresa prospere. Entenda que a tua empresa, eu falando com ele isso, né, a tua empresa não vai prosperar se você não agir. O problema de muitas pessoas é ficar pedindo o tempo todo, esperando com que as bênçãos caiam do céu. E isso não vai acontecer. Pode entrar ano, pode passar mais um ano, vai passar mais 2 anos, 5, 10 anos e as coisas não vão acontecer. E aí eu dei um exemplo para ele. Por que muitas pessoas estão na igreja há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos e nada acontece na vida dela? Nada. Ao contrário de alguém que chegou ontem na igreja, 1 ano a vida já está próspera, já está tudo funcionando. Por quê? Porque aquela pessoa chegou com sangue no olho. Ela entrou na igreja, ela pediu uma direção e ela foi à execução, ou seja, à ação. Ela agiu em prol daquele caminho que Deus mostrou para ela e não simplesmente ficou esperando Deus realizar para ela. Deus lhe deu a direção e a pessoa foi lá e agiu. E o problema de muita gente hoje é exatamente isso, é ficar só pedindo, como se as coisas fossem cair do céu, como se o emprego que você quisesse fosse cair do céu, como se a pessoa que você esperasse para sua vida fosse cair do céu, como se você fosse fazer vendas todo dia, como se você fosse abrir um negócio, ter um ano próspero. Nada vai cair do céu se você não agir. Você agir sem direção, você vai para qualquer lugar. E como diz, né, quando não se sabe para onde ir, qualquer caminho vale. Então você vai para qualquer canto e você nem sabe o que vai dar no final dessa estrada. Porém, você também só pedir sem se movimentar, sem agir, de nada vai acontecer. Então, oração sem ação, nada acontece. Como também ação sem oração, nada acontece. Então,
Eu falando isso pra ele, rapaz, eu não tinha pensado por essa ótica, talvez esteja aí um problema, talvez eu tenha pedido demais, talvez eu esteja pedindo demais, e é por isso que muitas coisas não acontecem pra mim. Eu acho que eu tenho que agir mais um pouco. Eu falei, sim, eu acho que você tem que agir mais um pouco. O problema é que você está orando demais, você só está pedindo. E o fazer? O fazer é a sua parte, não é Deus que vai fazer por você. Ele só vai te dar a direção.